que é a interdependência? Se vocês forem olhar o significado dessa palavra no dicionário da língua portuguesa, vocês vão ver que interdependência é relação de dependência entre uma coisa e outra. É estado ou condição dos indivíduos de estarem ligados, conectados por uma relação de dependência mútua, dependência recíproca. Afinal de contas, nós somos interdependentes, nós seres humanos? Eu acredito que somos, mas eu acredito também que nós estamos esquecendo disso. Nós estamos negando essa condição tão intrínseca da nossa espécie. E isso me faz lembrar uma história onde eu pude viver isso na prática, que começou exatamente há 15 anos atrás, quando eu tinha concluído meu mestrado em ecologia e estava em busca de emprego. Eu fui selecionado para participar de um projeto num lugar muito especial, que eu não conhecia até então, que é o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Bem no meio do Pantanal, bem no coração do Pantanal, quase na divisa com a Bolívia. Bom, vocês podem imaginar a alegria e o entusiasmo de um jovem ecólogo de 26 anos de trabalhar numa área tão remota e tão selvagem como essa. Eu fiquei muito entusiasmado e parti para essa aventura. O trabalho era uma parceria da ONG que me contratou com o IBAMA. Era para desenvolver o plano de manejo daquela área. É o documento que estabelece as diretrizes e ações para a preservação daquela área. O trabalho durou 1 ano, e nesse 1 ano eu passei vários meses morando lá naquele local, na sede do parque, completamente imerso naquele ambiente. E ali eu pude ter o privilégio e a oportunidade de conhecer melhor o Pantanal, e principalmente conhecer melhor os pantaneiros, e viver o dia a dia deles. E felizmente eu fiz várias amizades, dentre as quais uma muito especial, que foi com o seu Benjamin, um velho pantaneiro, que era o guarda-parque. Ele sozinho patrulhava mais de 100 mil hectares sozinho. E ele era um líder comunitário muito respeitado na região. Ele defendia aquela área com unhas e dentes, como se fosse o quintal da sua própria casa, o que de fato era. E também me lembro muito de ter tido a oportunidade de aprender com os cientistas, os especialistas que fizeram esse estudo, e onde eu pude, então, aprender muito mais sobre animais e plantas do Pantanal e pude interagir de perto com a biodiversidade do Pantanal. E o maior aprendizado que eu trouxe nesse 1 ano foi o seguinte: o Pantanal é água e água é Pantanal. Ponto final. Água é o elemento que mantém a vida naquele lugar. O Pantanal depende da água. A água vem das nascentes dos rios, que estão a quilômetros de distância, lá no Planalto, no Cerrado, e essa água vem com as chuvas e enche o Pantanal todos os anos. Inunda. O Pantanal é uma área plana e baixa, então o Pantanal enche. E aí, quando para de chover, vem a estação seca, o Pantanal começa a esvaziar, começa a secar. E eu descobri que esse vai e vem das águas forma um processo chamado pulso natural de inundação. É como se fosse um coração pulsando, enchendo o Pantanal de água e esvaziando de água, como se fosse um coração que mantém a vida ali. E esse processo ele é tão rico que animais e plantas e o próprio homem pantaneiro está acostumado com isso. Eles têm seus ciclos de vida sincronizados com esse processo. Os peixes, por exemplo, assim que o Pantanal começa a encher, eles começam a se enfileirar na calha principal do rio, preparando-se para migrar para as cabeceiras, onde eles vão colocar os seus ovos. Esse fenômeno é conhecido como piracema. Depois desses ovos e larvas, eles descem de volta para a planície pantaneira e encontram uma infinidade de ambientes aquáticos, como lagoas, baías, meandros, com uma abundância de alimentos, onde eles vão poder crescer e se desenvolver. Quando o Pantanal começa a secar, entre maio e setembro, os peixes começam a voltar para a calha do rio. Só que muitos deles ficam presos nas lagoas que já estão rasas, tornando-se presas fáceis para milhares e milhares de aves que chegam para se alimentar nesse imenso banquete natural. E as condições para as aves são tão favoráveis que muitas espécies aproveitam essa mamata e resolvem se reproduzir, ficar por lá, constroem seus ninhos ali. E é muito bonito ver essas espécies, algumas espécies que constroem seus ninhos nas árvores em colônias, chamados ninhais.
E é muito interessante você passar perto de Linhau e escutar aquela algazarra de milhões de aves, né, todas empoleradas ali, formando verdadeiros flocos de algodão, de neve. E é uma beleza tão grande que atrai turistas. Muitos vêm de países distantes para ver esse espetáculo da natureza. São mais de 300 mil turistas por ano que visitam essa área, interessados na nossa natureza. E isso gera emprego e renda para o povo pantaneiro. Sem falar da pesca, uma economia muito importante. O pantaneiro ele vai pescar para comer, para alimentar sua família. Mas ele também vende o peixe para fazer um dinheirinho, uma renda com isso. E também tem o pescador esportivo que visita o Pantanal todos os anos. É tanta riqueza que alguns pesquisadores da Embrapa Pantanal resolveram calcular essa riqueza. Então, esses pesquisadores decidiram calcular os serviços ambientais do Pantanal, como, por exemplo, o peixe, que é uma fonte de proteína importante para aquelas pessoas. Potencial turístico, de recreação, potencial de geração de energia e por aí vai. E eles chegaram a 112 bilhões de dólares por ano, é o quanto o Pantanal vale. E eles fizeram outro cálculo. Bom, se a gente drenar o Pantanal, como fizeram lá no Pantanal, no meio oeste dos Estados Unidos, e plantar soja, e colocar pasto, quanto será que gera de renda isso? E eles chegaram à conclusão de que o valor cairia para 414 milhões de dólares por ano, ou seja, quase 10 vezes menos. O resumo dessa pesquisa foi que o Pantanal ele vale mais preservado do que convertido em áreas produtivas. E toda essa riqueza, repito, é por causa da água. E os pantaneiros sabem disso. Eles têm uma relação de respeito com a água. Eles usam a água e respeitam a água. Se eles estão com fome, eles vão bem ali pegar um pacu para almoçar. Como a gente vai comprar um pão na padaria da esquina? As crianças e os cachorros ficam longe da margem do rio, porque na hora que você bobear, um jacaré um pouco atrevido pode vir abocanhar. Então eles têm uma relação de respeito com a água. E sem falar também do transporte, né? Todos eles usam canoa e barcos, e se você não sabe pilotar no Pantanal, você não é ninguém. Você vira motivo de piada. Até as crianças tiram sarro da sua cara. E eu tive que aprender a pilotar barco, então, para começar a ser respeitado lá pelos pantaneiros. E eu lembro que eu ficava horas e horas contemplando aquela correnteza silenciosa do rio, escutando os vários sons das aves e vendo aquele colorido das piúvas floridas e dos entardeceres e alvoreceres mais lindos que eu já vi na minha vida. Cada dia com uma cor diferente, pareciam pinturas artísticas. E eu percebi o quanto que aquilo tudo fazia sentido junto, quanto que aquilo tudo era interdependente, e eu estava conectado com aquilo de alguma forma. Eu falei sobre interdependência no começo. Engraçado que na ciência também se fala sobre isso. Eu, quando estava na minha graduação na faculdade de Biologia, eu comecei a ler vários livros de autores famosos da área ambiental. E um dos livros que eu lembro que me chamou muita atenção foi desse autor chamado James Lovelock, esse naturalista britânico, que escreveu um livro na década de 70 que causou muita polêmica, muita controvérsia no meio científico na época. Esse livro se chama A Teoria de Gaia. Por que foi tão polêmico essa teoria? Porque essa teoria dizia que Gaia, o planeta Terra, é um superorganismo vivo, como se fosse uma célula, um corpo. E que tudo que existe dentro dessa célula, desse corpo, está interconectado, em perfeita harmonia e equilíbrio. Portanto, homem, planta, rios, mares, rochas, minerais, tudo está interconectado num grande organismo vivo. E a gente viu mais cedo que esse organismo está ficando doente, seriamente doente, por conta dos efeitos do aquecimento global que causa as mudanças climáticas. A gente viu mais cedo aqui o prejuízo financeiro que isso causa, e o relatório do Nicholas Stern, o cientista britânico, de 2007, diz que 20% do PIB está sendo perdido por conta dos efeitos devastadores das mudanças climáticas, e mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos, segundo o relatório Anatomia de uma Crise Silenciosa, do Kofi Annan, ex-secretário das Nações Unidas, de 2010, esse relatório. Bom, aí Lovelock não perdeu a chance, ele não perdeu a oportunidade. Já velhinho, com mais de 90 anos, ele escreveu uma série de livros chamado A Vingança de Gaia, onde ele diz, olha,
esse organismo vivo está doente. Mas está tão doente que chegou num ponto já irreversível e que muitas espécies vão desaparecer, inclusive a nossa, a espécie humana. Ele foi bastante catastrófico, mas ele foi muito coerente com o que ele estava dizendo há 40 anos atrás. E ninguém respeitou, ninguém ouviu. Mais recentemente, eu comecei a frequentar um templo budista e me converti ao budismo. E estudando o budismo, eu cheguei à conclusão de que os ensinamentos de Buda estavam muito alinhados com o que eu estava lendo na minha pesquisa em ecologia, na minha pesquisa ambiental, e muito alinhado com os valores com os quais eu levanto todos os dias da cama e vou trabalhar. Eu aprendi que Buda se iluminou porque ele atingiu um estágio de transcendência espiritual e física, e ele teve muitos aprendizados nisso, muitos insights, e que ele passou a compartilhar isso através de ensinamentos das escrituras. Um dos principais ensinamentos dele, há 2.500 anos atrás, foi que nós somos interdependentes. Todos nós dependemos uns dos outros e nós coexistimos. E se nós coexistimos, nós dependemos uns dos outros. Há 2.500 anos atrás, alguém falou sobre isso. E é incrível, porque a água é um elemento integrador por natureza. A água integra tudo. Essa mesma água que nós conhecemos hoje é a mesma água de bilhões e bilhões de anos que nossos ancestrais conheceram. É a mesma água que os dinossauros conheceram. E será que a gente não tem uma relação um pouco mesquinha e utilitarista com a água? Será que a gente não considera a importância disso para eras e eras geológicas do planeta? A gente acaba se apropriando da água para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente não conhece, a gente não respeita e a gente não admira a água. Então a gente tem que passar a conhecer, respeitar e admirar para estabelecer uma nova relação com o meio ambiente. Principalmente nas cidades, né, pessoal? Hoje, mais de 80% das pessoas no Brasil moram em cidades. Se você pegar o censo de 1980, eram muito mais pessoas vivendo na zona rural. Então, nas cidades, a gente está perdendo essa conexão das coisas. Na cidade, a gente conhece a água da torneira para frente. Da torneira para trás, nós não conhecemos. Tem um lado bom da crise hídrica em São Paulo. Nós passamos, então, a saber, pelo menos, de onde vem a água que abastece as nossas casas em São Paulo. Quem mora em São Paulo certamente já sabe pela imprensa ou deveria saber. E o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é que se a gente não conhece algo, nós não valorizamos, nós não admiramos. Eu quero fazer uma menção aqui ao Pantanal, novamente. Teve uma pesquisa que a ONG WWF produziu junto com o IBOP em 2012, que era uma pesquisa de opinião nacional para saber o nível de conhecimento do brasileiro sobre o Pantanal. O que o brasileiro pensa sobre o Pantanal? Nessa pesquisa, me chamou a atenção dois aspectos dela. Primeiro, mais de 90% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que já ouviram falar do Pantanal. Ok, eu conheço, já ouvi falar. E aí quando o entrevistador falou, tudo bem, já que você conhece, aponta no mapa para mim onde é que fica o Pantanal. 2/3 das pessoas apontaram os locais errados. Apenas 1/3 dos entrevistados apontaram o local certo. Ou seja, a gente não conhece o nosso próprio patrimônio. Aliás, as pessoas acham que o Pantanal fica na região norte, a maioria, né? Na Amazônia. Portanto, se a gente não conhece, a gente não valoriza. Toda vez que vocês forem abrir agora a torneira da casa de vocês, ou o chuveiro da casa, fechem os olhos por alguns segundos que seja e tentem imaginar os ecossistemas aquáticos que estão por trás daquela torneira, daquele chuveiro, com processos interdependentes, autônomos, seguindo a ordem natural das coisas. Imaginem, quando vocês forem usar água, o quanto que as espécies e as pessoas no Pantanal estão lá dependendo daquele pulso de inundação. Imaginem a teoria de Gaia, do James Lovelock, dizendo que a Terra era um grande organismo vivo que está doente. Imaginem Buda dizendo que éramos interdependentes e precisamos respeitar as coisas. E, principalmente, procurem experimentar algo que lhes tire da zona de conforto e que
evite situações como essa que a gente está vendo nessa fotografia. Afinal de contas, todos nós somos interdependentes e essa é a nossa natureza. Obrigado.